Como vai você? Espero que você esteja bem, pois afinal de contas eu estou bem. Por vezes o professor da nossa faculdade o professor de elementos de máquinas ou o professor de projeto de máquinas nos dá um projetinho. Para que seja desenvolvido ao longo do semestre ou até mesmo ao longo do ano. E ele nos passa o projeto de um redutor. Se o curso for semestral, até que o redutor terá poucos eixos para serem dimensionados. Porém, se a disciplina for anual, sim, ele vai complicar muito e vai pôr muitos eixos no nosso redutor. E daí vai ter muita conta, muito trabalho e até mesmo pode chegar até mais de 50 folhas de cálculo. Muito cálculo aí. Mas e aí? O Juarez enviou um e-mail pro Engenharia Carga Rápida e ele pediu dicas de como se projeta um redutor. Como um redutor pode ser projetado. Então, vem comigo, que Engenharia Carga Rápida Responde está começando. E hoje nós responderemos o e-mail enviado pelo Juarez, que quer saber o procedimento, as etapas de cálculo de um redutor. Mas antes de começar, já vai aqui embaixo e se inscreva no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de dar o joinha, pois afinal de contas é o joinha que me deixa feliz. E é o joinha que é o mais prazeroso. Vem comigo! Então, vamos lá! Hugga Wugga. Hugga Wugga. Hugga Wugga. Hugga Wug Wugga Buggy Buggy Mugger Mugger Wug Wug. Engenharia Carga Rápida Responde atende a sua dúvida enviada por e-mail relativa a aulas, TCC, estágio, entrevistas de emprego e até mesmo sobre os direitos de sua dignidade. Envie a sua pergunta para o Engenharia Carga Rápida Responde através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou envie a sua pergunta via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A pergunta enviada para o Engenharia Carga Rápida Responde desta semana é: projeto de redutor? Pergunta enviada pelo Juarez. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Responde é disponibilizado todas as segundas-feiras com perguntas novas. Juarez, o Engenharia Carga Rápida Responde agradece o seu e-mail enviado, solicitando o procedimento de cálculo de projeto de redutores. Mas para tanto, a tia Valéria terá que fazer uma mágica. Nossa! Você viu? Apareceu aqui um protótipo de redutor. Bem, vamos supor que este aqui seja o nosso redutor que queremos projetar. Todo redutor é uma caixa. Dentro desta caixa aqui, que seria metálica, existe aqui um fundo com óleo, onde engrenagens que rotacionam dentro do redutor, elas acabam pulverizando o óleo dentro desta caixa e garantindo a lubrificação. Usualmente o redutor se abre e se tira a tampa realmente pela metade e os eixos vão aparecer. Vamos desparafusar então a tampa e tirar a semimetade do redutor
para ter acesso aos eixos, às engrenagens e aos rolamentos. Vamos lá! Você viu? Tiramos a tampa, temos acesso aos eixos, às engrenagens e nos apoios dos eixos com a caixa do redutor existem rolamentos para que suporte o esforço radial provocado pelas engrenagens que estão apoiadas nos eixos, que por sua vez estão apoiadas nos rolamentos que estão apoiados nas paredes do redutor. Tudo isso deve ser calculado e dimensionado. Veja, dimensionamento significa que vamos dimensionar, mensurar valores de dimensões. Por isso que vamos calcular. E neste caso, as dimensões que calculamos sempre são as dimensões mínimas necessárias, pois abaixo delas usualmente ocorre o escoamento, que é a deformação elástica e até mesmo a ruptura. Usualmente, a caixa de um redutor pode ser feita de ferro fundido. E por que ferro fundido? Pela condição de fabricação. Afinal de contas, o ferro fundido será feito, a caixa do redutor será feita pelo processo de fundição e o ferro fundido é mais barato, apenas por isso. Mas pode ser feito com chapas soldadas, mas neste caso o redutor será um pouco mais caro, pois afinal de contas estaremos estabelecendo maior horas de mão de obra sobre a caixa do redutor. Mas como se executa o projeto? Como se começa o projeto? Bem, sempre se começa o projeto de um redutor trás para frente. Sim, do fim para o início. Como assim? Do fim para o início? Sim, nós precisamos saber qual é o torque necessário na saída do redutor, ou seja, o que vamos movimentar, qual é o torque que vamos necessitar para movimentar. Por exemplo, se é uma ponte rolante ou um elevador de um prédio, qual é o torque necessário para içar o elevador? E também a rotação necessária para içar aquele elevador. Então precisamos saber no eixo de saída, esse eixo aqui com a engrenagem laranja. Essa engrenagem laranja vamos chamá-la de eixo de saída. Precisamos saber aqui no eixo de saída qual é o torque dele e qual é a rotação dele. Qual é a rotação necessária e o torque. Bem, uma vez que sabemos qual é o torque necessário e a rotação, já podemos até estimar a potência necessária. Sim, como assim? Veja, o torque é igual a 30 vezes a potência dividido por π dividido pela rotação. Então, o torque em newton vezes metro é igual a 30 vezes a potência em watts dividido por π, que divide também pela rotação em RPM, em rotações por minuto. E neste caso, podemos estimar que o rendimento total do sistema gira em torno de 85%. Então, uma vez isolada a potência e calculada esta potência, dividimos o valor por 0,85, que é 85%. E daí já teremos a potência estimada do motor elétrico necessário para movimentar todo o conjunto que estamos projetando. Mas sempre lembrando que começamos estimando que este redutor terá um rendimento total, todo o conjunto, de 85%. Sim, que 15% será perdido como energia na forma de calor. Também sempre lembrando que caso você queira fazer um cálculo mais apurado sobre o rendimento real do seu redutor, existem tabelas que determinam
o rendimento de cada rolamento, o rendimento de cada atrito entre pares engrenados, o rendimento de correias, caso haja correias fora do redutor, e até mesmo o rendimento do motor elétrico que aciona esse conjunto. Então, neste caso, podemos multiplicar cada rendimento para se obter o rendimento total. Mas e agora? Qual seria o segundo passo? Perceba, se você sabe qual é a rotação de saída necessária e sabe que a rotação de entrada será, o eixo de entrada será acoplado a um motor elétrico, bem, se você olhar em qualquer catálogo de motores elétricos de corrente alternada, você perceberá que motores de 4 polos têm na ponta de eixo do motor em torno de 1750 RPM. Sim, em torno de 1750 rotações por minuto para um motor de 4 polos. E se você quiser escolher um motor de 6 polos, bem, para um motor de 6 polos, se você consultar um catálogo de fabricantes de motores VEG, de fabricantes de motores elétricos de corrente alternada, por exemplo, um catálogo da VEG, você perceberá que motores de 6 polos têm na ponta do eixo em torno de 1150 RPM. Sim, em torno de 1150 rotações por minuto. Então, se você sabe a rotação de saída, sabe a rotação de entrada, basta dividir a rotação do motor elétrico, se for de 4 polos, que é 1750, dividido pela rotação de saída. E daí você terá a relação de transmissão do seu redutor de 2 eixos. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a rotação necessária no eixo de saída seja de 875 RPM e que você escolheu aplicar um motor elétrico de 4 polos, ou seja, 1750 RPM. Neste caso, você deverá dividir 1750 por 850 e dará um I, uma relação de transmissão, um Izinho, igual a 2. Significa que a rotação de saída é a metade da rotação de entrada e por isso dá 2. E significa mais do que isso. Daí você já sabe os diâmetros necessários das engrenagens. Mas como assim? Veja, se você deverá reduzir a rotação do eixo de saída para que ele tenha a metade da rotação do eixo de entrada, significa que o diâmetro desta engrenagem deverá ser do dobro. Sim, o diâmetro da engrenagem acoplada a outra engrenagem, a engrenagem motora, deve ser multiplicada pela relação de transmissão. Vamos supor o seguinte, que esta engrenagem tenha 20 milímetros e que a sua relação de transmissão não era 2, então 20 vezes 2 dá um diâmetro aqui de 40 milímetros. Sim, aqui teremos uma engrenagem de diâmetro primitivo de 40 milímetros e aqui de 20 milímetros. 20 milímetros para a engrenagem motora, 40 milímetros para a engrenagem movida, no seu diâmetro primitivo. E o que é diâmetro primitivo? Veja que interessante, as engrenagens, quando se acoplam, elas se engatam, se encostam em um diâmetro. E esse diâmetro em que os dentes das engrenagens se encostam para gerar o movimento é chamado de diâmetro primitivo. E por isso que o diâmetro primitivo é utilizado no cálculo, porque é o diâmetro de encaixe entre os dentes das engrenagens. Você viu que fácil? Com apenas algumas continhas nós já sabemos a potência necessária para um motor elétrico, já sabemos qual é a relação de transmissão do nosso redutor
e até mesmo os diâmetros das engrenagens, os diâmetros primitivos das engrenagens. Mas e a largura da engrenagem? No que influi? Como podemos calcular a largura? Veja que interessante. Uma engrenagem, o dente da engrenagem, quando se engata, ele gera ali um esmagamento do dente, em função da força de engrenamento. Quanto maior a largura da engrenagem, menor o esmagamento, porque a área de contato entre dentes é maior. Então o atrito fica mais... o esmagamento de atrito entre os dentes fica mais reduzido. Por isso que para o dimensionamento da engrenagem existe o critério de esmagamento. E com isso até se determina a vida útil em horas de uma engrenagem. Sim, a largura da engrenagem determina a vida útil dessa engrenagem. Não é porque a engrenagem está funcionando que ela foi bem dimensionada. Sim, quanto mais larga for a engrenagem que você dimensionar, maior será a vida útil em horas de utilização que essa engrenagem terá. Mas veja que interessante. Você pode dimensionar a engrenagem e utilizar uma engrenagem com dentes retos. Dentes retos significa que o dente ficará paralelo ao eixo da engrenagem. Bem, a engrenagem tem uma largura. E se você inclinasse os dentes, você teria a mesma largura de esmagamento. E a engrenagem ficaria mais fina? Sim, ela vai ficar mais fina. E quando inclinamos o dente de uma engrenagem, nós chamamos de engrenagem helicoidal. Mas por que não utilizamos sempre engrenagens helicoidais? Veja, engrenagens helicoidais realmente têm grandes vantagens, pois, pelo fato do dente estar inclinado, o engrenamento e desengrenamento dos dentes é menos ruidoso, porque não existe o atracamento muito rápido entre dentes. E neste caso, engrenagens helicoidais são realmente mais finas para o mesmo torque e são menos ruidosas para o mesmo torque. Tanto é que nos automóveis as engrenagens de primeira a quinta marcha são engrenagens de dentes helicoidais e apenas a engrenagem da ré é de dentes retos. Mas por que não utilizamos para tudo sempre engrenagens helicoidais? Perceba, vamos pegar o nosso eixo. Quando a engrenagem possui o dente inclinado, significa que o engrenamento se dará para baixo, ou seja, forçará os mancais dos eixos para baixo, mas também pelo fato de ser inclinada, ela forçará o eixo na condição axial. Este sentido é chamado de axial. E forçará o eixo. E no caso, o rolamento que apoia o eixo não só deverá suportar o esforço radial do eixo neste sentido, como deverá suportar o esforço axial e deverá ser um rolamento especial. E até mesmo a caixa de redutor deverá suportar o esforço axial da engrenagem quando ela trabalha. Mas continuando, veja, nós já sabemos a rotação de saída, a rotação de entrada, os diâmetros primitivos das engrenagens, a potência do motor elétrico. Nós também acabamos de calcular agora pelo critério de desgaste as espessuras das engrenagens. Você escolheu se irá utilizar engrenagens de dentes retos ou de dentes helicoidais. E agora, neste caso, você poderá dimensionar o eixo. Sim, perceba que quando a engrenagem rotaciona, ela empurra a engrenagem, ela empurra o eixo. E neste caso, o eixo pode fletir. E como se calcula isso? Para tanto, você deve utilizar os critérios aprendidos em resistência dos materiais, onde existe uma carga em uma estrutura, em uma viga que é biapoiada.
Você aprendeu isso, carga biapoiada e uma força central. Pode estar no centro do eixo ou até mesmo deslocada. E neste caso, como a seção é circular, você dimensionará uma seção circular para todo o eixo. Mesmo que você perceba que o momento fletor máximo é no centro do eixo e o eixo nem necessitaria do mesmo diâmetro ao longo dele todo, pois afinal de contas o momento fletor máximo, que é o que você vai utilizar para determinar o diâmetro do eixo, se dá no centro do eixo, entre os apoios, no centro entre os apoios. Mas para a fabricação do eixo ficar mais fácil, você dimensiona o eixo todo pelo momento fletor máximo obtido no esforço. Viu que fácil? Com isso já dimensionamos o eixo. Continuando, perceba, quando você dimensionou o seu diâmetro do eixo, você não utilizou o cálculo dos apoios? Pois bem, cada apoio não tinha uma força, cada eixo não tinha uma força reativa que ocorria nas extremidades do eixo. Quem dá essa força reativa são os rolamentos. Daí você escolherá os rolamentos nos apoios em função da carga radial que o eixo está necessitando. Veja agora, se você escolheu uma engrenagem de dente helicoidal, perceba que você deverá selecionar o seu rolamento pela carga radial e pela carga axial. Usualmente, neste caso, não poderá ser um rolamento de elementos esféricos, deverá ser um rolamento com elementos cônicos, que é o mesmo aplicado nas rodas do seu automóvel. Sim, as rodas do seu automóvel possuem rolamentos cônicos, rolamentos com elementos cônicos. Viu que fácil? Agora já sabemos rotações de entrada e saída, torques de entrada e saída, potência do motor elétrico, diâmetros primitivos das engrenagens, largura das engrenagens e até mesmo já selecionamos os rolamentos. E não podemos esquecer o diâmetro dos eixos. Mas aí, o que fica faltando? Bem, agora não podemos esquecer que estes eixos devem ser engatados. Ou seja, tanto o eixo que será acoplado ao motor elétrico, como o eixo de saída, como por exemplo, poderá ser acoplado a um tambor de enrolamento que enrolará o cabo de uma ponte rolante ou de um elevador. Vamos supor que esta seja a ponta do eixo do motor elétrico que iremos acoplar na entrada do redutor. Então este eixo deverá ser acoplado. Não podemos nunca soldar esta ponta de eixo ali, pois afinal de contas, qualquer acoplamento que gere uma carga sobre os rolamentos do eixo da caixa do redutor não foram dimensionados. E neste caso, isso poderá gerar uma sobrecarga nos rolamentos e diminuir a vida útil do rolamento. E teremos ali uma troca frequente de rolamentos. Sim, o rolamento nunca irá quebrar na hora. Ele irá ter uma vida útil mais curta e irá dar problemas de manutenção mais frequentes. Então, usualmente, na ponta de eixo de um redutor é acoplado um acoplamento elástico. Então, na ponta do eixo é acoplado um acoplamento elástico, é engatado um acoplamento elástico. Se faz uma ranhura no eixo e se encaixa aqui uma plaquinha de metal chamada chaveta. As chavetas são normalizadas para que todo manutentor consiga saber as dimensões em caso de sua substituição. E chavetas devem ser dimensionadas.
Agora veja, uma vez que você dimensionou a chaveta pela largura, afinal de contas, quanto maior a largura da chaveta, menor é o esmagamento. Então você deverá dimensionar a chaveta por dois critérios. O critério de esmagamento, que a chaveta será esmagada contra a parede do eixo. E o critério de cisalhamento, para que a chaveta não se quebre, não se corte quando o eixo girar. Esta chaveta que está acoplada ao eixo será então ligada a um acoplamento elástico, que usualmente ou é de arames ou é de borracha. Este acoplamento elástico é acoplado à sua semimetade. E nesta semimetade dos acoplamentos, uma fica na ponta do eixo do redutor e a outra ficará na ponta do eixo do motor elétrico. Percebe? Então este acoplamento elástico conseguirá suportar deflexões entre o motor elétrico e entre o eixo do redutor, pois afinal de contas nunca conseguiremos ter um processo fabril e um processo de montagem de redutor com um motor elétrico perfeito, que não gere sobrecarga sobre os rolamentos. E para tanto, se utiliza entre o eixo, a ponta de eixo do redutor e a ponta de eixo do motor elétrico, se utiliza um acoplamento elástico, ou de arame, ou de arames, ou de borracha. E a mesma coisa é válida para o eixo de saída do redutor. Sim, o eixo de saída do redutor também deverá ter um acoplamento elástico, para que este eixo seja acoplado à ponta do eixo, por exemplo, a ponta do eixo do tambor de enrolamento de um cabo, por exemplo, se for esta a aplicação do redutor. E neste caso também devemos dimensionar as chavetas. Então, o que percebemos? Que para dimensionar este redutor, nós devemos saber ter tabelas de diâmetros de barras de aço para selecionar o eixo que utilizaremos, pois afinal de contas devemos dimensionar o eixo num diâmetro próximo de um diâmetro já de uma barra pré-fabricada, onde a usinagem será apenas de pequeno desbaste, para que neste caso tenhamos um mínimo custo de fabricação dos eixos. Outro ponto é que devemos ter catálogos de motores elétricos de corrente alternada de 4 polos, motores de corrente alternada de 4 polos e de 6 polos, para que selecionemos qual é o motor que iremos aplicar. Sempre lembrando que motores elétricos de corrente alternada acima de 1000 metros, a potência deve ser majorada, pois afinal de contas todo motor elétrico que trabalha acima de 1000 metros, como acima de 1000 metros o ar é rarefeito, a ventilação desse motor fica prejudicada e os catálogos de motores já determinam quanto devemos majorar a potência do motor elétrico. Temos também que ter catálogos de rolamentos. Sim, devemos pesquisar rolamentos de elementos esféricos e rolamentos de rolos cônicos, pois afinal de contas, se escolhermos engrenagens de dentes helicoidais, na certa deveremos utilizar rolamentos de rolos cônicos. Sim, porque rolamentos de rolos cilíndricos são para cargas muito elevadas e neste caso só seriam aplicados se fôssemos dimensionar, por exemplo, o tambor do cabo que enrola o elevador. Aí neste caso, fatalmente, o tambor que enrola o cabo do elevador ou da ponte rolante teria ali um rolamento de rolos cilíndricos. E se fosse uma turbina de avião, teríamos rolamentos de agulhas. Mas e a caixa do redutor? Como dimensionamos a caixa do redutor? Veja, como o rolamento que suporta o esforço de apoio do eixo está acoplado
sob a espessura da caixa do redutor, a largura da caixa do redutor, a espessura aqui na borda, deverá ser a espessura que consiga acoplar alojar o rolamento, bem como elementos elásticos para que este rolamento não deslize. Sim, pesquise a norma ABNT sobre elementos elásticos, pois serão necessários anéis elásticos nos eixos e anéis elásticos entre a caixa do redutor e o rolamento, para que o rolamento não caia, não deslize, para que o eixo que está acoplado no rolamento também não deslize. Então, eixo leva anel elástico em suas extremidades e na caixa do redutor também vão anéis elásticos para impedir que o rolamento se escorregue. Outra norma que deve ser pesquisada, então, são as normas de chavetas, normas de anéis elásticos, norma ABNT de chavetas, norma ABNT de anéis elásticos, catálogos de motor elétrico, catálogos de acoplamentos elásticos e catálogos de fornecedores de barras de aço circulares, para que você escolha a sua barra circular de aço mais próxima do diâmetro que você dimensionou o seu eixo. Sempre lembrando que engrenagens usualmente se projeta engrenagens com aço ABNT 4340. E neste caso, aconselho que você pegue o catálogo da Villares e veja quais são os elementos de liga do aço 4340. Pois é interessante que você ponha no seu projeto qual é o aço que você está utilizando em cada elemento projetado e o código que este fornecedor dá a cada material, para mostrar que você já é quase um engenheiro ou uma engenheira, não é mesmo? Bem, Juarez, agora mãos à obra. Perceba que cada item que você for calcular, como por exemplo, relação de transmissão, rolamentos, eixos, engrenagens, ali são pelo menos 2 páginas para cada item. Você terá muitas horas de cálculo e se você for calcular na casa da sua sogra, você vai passar ali umas boas horinhas lá dentro. Mas agora, deixa eu sumir com isso tudo. Você viu? Bem, Juarez, espero que o Engenharia Carga Rápida tenha respondido muito bem a sua pergunta solicitada. Mas agora vem a pergunta. Agora vem a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida responde? Desconheço. Siga o Engenharia Carga Rápida no Google+, no Twitter e no Facebook. E agora já vai aqui embaixo, e se inscreva no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de dar o joinha, pois afinal de contas é o joinha que me deixa feliz. Complemente o seu conhecimento sobre projeto de redutor através das seguintes normas, vídeos e bibliografia complementar. Norma ABNT NBR 6441, que padroniza as características dimensionais de chavetas. Elementos de máquinas do Melconian. Elementos de máquinas do Niemann. E elementos de máquinas do Shigley. E agora recomendamos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Engrenagens, edição 020, Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos. Eixos, dimensionamento, edição 027, Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos.
E engrenagens helicoidais, edição 033, Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos. E o Engenharia Carga Rápida Responde fica por aqui. E que hoje respondeu a pergunta Projeto de Redutor, pergunta enviada pelo Juarez. Encaminhe a sua pergunta para o Engenharia Carga Rápida Responde através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou encaminhe a sua pergunta via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida e de seguir o Engenharia Carga Rápida no Facebook, Google+, e no Twitter. E dê o seu joinha antes de sair. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz. Entre no grupo WhatsApp Carga Rápida para a troca de arquivos de TCC, estágio, exercício e até mesmo de aulas. Encaminhe a solicitação via WhatsApp pelo número 99745 1238. Estão fazendo aí produção com essas caixinhas aí de sorvete? Ah, você vai querer que eu dê aula com essas caixinhas de sorvete, essa mangueirinha e essa tampinha de maionese para explicar sobre redutor, é, produção? Você, hein? Você acha que eu consigo me virar só com isso? É? E os rolamentos? Você não vai pôr rolamento. Rolamento você não pôr, chaveta, nada, né? Motorzinho elétrico não tem. Você, hein, produção? Você me dá cada problema, como é que eu vou explicar isso pro Juarez? Explica pra mim. Ele já vai ter muita conta. Pois vamos combinar ali que redutor ali são umas 50 folhas de cálculo. Ele tá perdido, né? O professor dele tá judiando. Mas daí também, tudo que é professora tudo que é professor de projetos de máquinas e elementos de máquina judia mesmo de aluno, né? É, eu fui muito judiada na faculdade eu também tive que fazer projeto de redutor. E daí, o meu primeiro emprego foi projetar máquinas injetoras. E as máquinas injetoras, o que elas tinham? Redutor. E daí tinha aquela condição, né? Tem sempre o redutor, tem um par engrenado. E você tem que tomar cuidado que um par engrenado, quando acopla com outro, não pode dar vício de engrenagem. Então uma das engrenagens tem que ser realmente de número de dentes ímpar, para não dar vício, porque senão ela, quando dá a volta, ela passa sempre no mesmo ponto. E se um dente tiver ali algum desgaste, algum vício, ela vicia a outra engrenagem. E daí, se você faz uma com número ímpar de dentes, ela nunca encaixa no mesmo dente. E daí o desgaste é mais uniforme, a vida útil do par engrenado é maior e tudo caminha bem. Né, produção? Mas isso a gente vai aprendendo, projetando, isso não tem livro. Não tem livro, essas coisas assim explicadas. É projetando, é indo em campo. E por isso que engenheiro de campo, e por isso que engenheiro tem que se formar também no campo e tem realmente que fazer estágio, projetar coisas no estágio para ir aprender. Mas obrigado aí, hein, produção, de separar as caixinhas. Pode pôr aí que eu me viro, eu consigo dar essa aula. E aproveita, passa lá atrás e pega uma batatinha pra mim, que eu tô viciada de... Se eu contasse pra minha mãe, se a minha mãe tivesse viva e soubesse que eu tô viciada em batatinha com café, é o kit azia, né? É o kit azia. Ela nunca ia me deixar comer isso, nunca. É o kit azia. Mas como eu tô na idade de Jesus me chama, eu posso comer qualquer coisa, né? Jesus me chama. Vamos lá, obrigado, produção.
Mas antes de começar, já vai aqui embaixo, ó, já vai aqui embaixo e se inscreva no canal Engenharia KH. Esse jeito, vou fazer estes eixos. Estes dois eixos deverão ser acoplados. Vamos fazer um exemplo. Veja, dimensionar. Solicitando. Mas antes de começar, já vai aqui embaixo, ó, já vai aqui embaixo e se inscreva no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de dar o joinha, pois afinal de contas é o joinha que me deixa feliz. E é o joinha que é o mais prazeroso. Vem comigo!